Gênesis capítulo 2, versículo 9 diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na Bíblia existem muitas referências e comparações a árvores de modo geral. Em toda a Bíblia você vai encontrar referência a 23 tipos de árvores diferentes. Você vai encontrar 7 ocasiões onde a Bíblia compara pecadores e os ímpios a árvores, e 7 vezes a Bíblia compara o justo ou salvos a árvore, árvores 7 vezes. Mas aqui em Gênesis 2:9 nós lemos sobre 2 árvores distintas de todas as outras árvores da criação: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida. Lá em Gênesis 2:16 e 17 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, eles só não podiam comer daquela uma árvore específica. Todas as variedades, todas as árvores, apenas uma, a do conhecimento do bem e do mal, lhes foi vedada. Mas comeram mesmo assim. Sabemos que foi Eva que comeu, levou para Adão, Adão também comeu. Ambos desobedeceram a Deus, e com isso veio a queda do homem, como bem conhecemos. Mas hoje eu quero olhar para o tema as 2 árvores. As 2 árvores. Eu quero fazer uma comparação e eu quero ver o que essas 2 árvores têm para nos ensinar e qual é o impacto disso na vida do crente. Então, mais uma vez, vamos para Gênesis 2:15. Eu li agora há pouco 16 e 17, vou ler o 15 e 16. E vamos fazer uma comparação rápida entre a árvore do bem e do mal, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. 16 de Gênesis 2. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então, Deus fez o aviso e Deus proibiu, Deus vedou comerem da árvore de conhecimento, mas o homem comeu mesmo assim, e por essa primeira árvore entrou o pecado no mundo, entrou a morte no mundo. Nós vamos ver um pouquinho, daqui a pouco, mais sobre essa questão, que a culpa não foi da árvore, tá? A culpa não foi da árvore de modo algum. Mas, por meio desse episódio, veio a queda do homem, e com a queda do homem, surgiu uma necessidade de salvar o homem. Deus criou o homem e agora o homem havia caído, o homem havia se corrompido, o homem havia perdido o seu estado original em que foi criado. E nesse plano, como a gente sabe, quando Deus teve a conversa com Adão e Eva, estava fazendo uma referência a Cristo, a Jesus. E posso perguntar hoje, por que Jesus morreu? Jesus morreu para trazer salvação. Jesus veio para acabar com o quê? Jesus veio para acabar com o pecado e acabar com a morte. Jesus na cruz desfez o quê? Na cruz, Jesus desfez a queda. Na cruz, Jesus andou para trás, reverteu isso que nós lemos aqui, que o homem tomou do fruto da árvore proibida, mas Jesus desfez na cruz a queda. Aí eu pergunto, Jesus desfez na cruz a queda, e a cruz era feita de quê? De madeira. E a madeira vem de onde? De uma árvore. Interessante isso. Há uma razão, há um motivo, há uma simbologia muito forte aqui. Foi através de uma árvore que o homem caiu. Mais uma vez, eu vou explicar daqui a pouco, não foi da árvore, mas foi através
por meio de uma árvore que veio o pecado ao mundo, ou veio a ocasião do pecado ao mundo, e foi numa árvore, a Bíblia chama no Novo Testamento de madeiro, o madeiro que veio a salvação. Então podemos dizer que a primeira árvore, caso a primeira árvore do conhecimento do bem e do mal, essa primeira árvore, ela era uma árvore viva, ela era uma árvore real. Era uma árvore que tinha raiz, tinha galhos, tinha folha, era uma árvore que estava viva. Mas essa árvore viva, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava viva, mas ela trouxe a morte. Enquanto a árvore da cruz, a madeira da cruz, não era uma árvore viva. Aquela árvore estava morta. Aquela árvore foi cortada um tronco dela, e era uma árvore morta. Mas a primeira árvore viva trouxe morte. A segunda árvore era a cruz. A cruz era a segunda árvore. E a segunda árvore era uma árvore morta. E a segunda árvore morta nos trouxe vida. Então a primeira árvore viva nos trouxe morte. A segunda árvore morta, Calvário, nos trouxe vida. Então é muito simbólico o uso dessa árvore. A primeira árvore se tornou condenação. Lá em Gênesis 3:22 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, até a primeira árvore da vida, não a do conhecimento do bem e do mal, mas a primeira árvore da vida, ela se tornou condenação. Porque Deus, uma vez que o homem tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus retirou a árvore da vida. Porque a árvore da vida, que era uma árvore que daria vida, ela se tornou condenação, porque o homem no estado caído, sabendo o bem e o mal. Se ele agora tomasse também, como diz o texto, também tomasse da árvore da vida, ele viveria num estado caído eternamente. Ele seria um ser eterno, sem chance de redenção. Porque ele viveria para sempre num estado caído, num estado sem condições de fazer decisões boas e piorando, se corrompendo. Você diria que o mundo hoje é mais ou menos pecaminoso do que 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás. Não estou dizendo que no passado o mundo era um paraíso, de modo algum, mas o mundo está gradativamente se tornando pior, pior e pior. Assim como antes do dilúvio, a Bíblia fala que Deus trouxe o dilúvio porque a imaginação do coração do homem era continuamente para o mal. O mundo estava ficando pior a largos passos, a ponto que Deus falou, para tudo, vou resetar, vou destruir tudo com uma grande enchente, um grande dilúvio. Vamos começar de novo através da família de Noé. Mas a verdade é que o mundo, mesmo hoje, vai do mal ao pior. Você imagina se Adão e Eva e todos os seus descendentes não morressem. As pessoas falam hoje que o mundo está superpopulado. Dizem hoje que o mundo tem 8, 9 bilhões de pessoas. Primeira coisa, eu quero saber quem está contando. Primeira coisa, quem está contando? Tá? Então, eu não ficaria surpreso com tanta mentira voando por aí, com tanta falsidade. Eu não ficaria surpreso se esse número é inflado ou não. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, que se tivesse o homem, Adão e Eva, tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, caíram do seu estado que eles estavam, tomassem também do fruto da vida eterna, eles viveriam eternamente e os seus descendentes também. Ou seja, não haveria morte alguma. Aí sim a Terra hoje estaria hiper, super populada. Mas não só isso, mas estariam todos num estado de depravação, maldade, impiedade sempre crescente. Seria um verdadeiro inferno na Terra.
Então foi um ato de misericórdia de Deus que ele disse, vamos tirar a árvore da vida, como nós lemos no versículo 13, no versículo 22, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. Então Deus, não vamos fazer, não vamos permitir isso. E claro, havia um plano de redenção que envolvia a segunda árvore no Calvário, no caso, o madeireiro, a cruz de Cristo. Mas a segunda árvore, então, a primeira árvore da vida se tornou, até a árvore da vida se tornou uma maldição em função de ter tomado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Gálatas 3,13, mostra como a árvore da vida, foi remida pela árvore da cruz. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado no madeiro, madeira, árvore. Essa é a árvore do Calvário, é a árvore que, apesar de morta, nos trouxe vida. Voltando para Gênesis 2:1, a proibição que Deus deu sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então veja aqui, como eu falei antes, vou voltar. Essa árvore deu oportunidade e deu ocasião para a desobediência. Agora, por si, ela não é má. O que houve foi que ela pode ser vista simbolicamente como a ideia de um homem fazer escolhas contrárias à vontade de Deus. A árvore da vida, ela simbolizava a vida eterna. Essa árvore da vida veio a ser uma maldição num estado caído. Então veio a segunda árvore da vida, que é a cruz do Calvário. Mas essa árvore de conhecimento do bem e do mal, Deus falou, coma de qualquer árvore livremente, só não dessa. Então, quando Eva tomou, e consequentemente Adão também tomou, o que aconteceu ali foi que houve uma decisão da parte deles de contrariar, de fazer uma escolha que era contra o que Deus havia explicitamente dito para eles. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa a oportunidade, representa as ocasiões que nós temos de irmos contra o que Deus diz, contra as doutrinas, contra a palavra, contra o que Deus deixou na sua palavra. Essa árvore da vida simboliza o potencial que nós temos, que Deus nos deu essa livre escolha, o potencial que nós temos de fazer escolhas independentes de Deus. É o que essa árvore simboliza. A árvore em si não é má. Não foi a árvore que trouxe o pecado ao mundo. A árvore deu ocasião, oportunidade, mas não foi a árvore. A árvore não era má. Deus falou, depois que ele criou tudo, e falou em a criação, e que tudo é bom, muito bom. Ele não falou, exceto aquela árvore ali. Então, a árvore em si não é o problema. O problema é o homem. Foi o homem que introduziu o pecado e a morte ao mundo. Romanos 5, versículo 12, deixa isso amplamente claro. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como disse antes, é como nós apresentamos o Evangelho, Adão pecou, e como somos todos descendentes de Adão, todos são pecadores em Adão. Como diz aqui, por um homem entrou, então a morte passou para todos os homens. Então, se Adão tivesse comido da árvore da vida, teria passado o estado perdido e o estado eterno para todo mundo. E se tivéssemos acesso à árvore da vida, isso se propagaria, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas foi isso que o primeiro homem, Adão, fez com a primeira árvore, no caso, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
o primeiro Adão que trouxe o pecado, que precisou ser desfeito pelo segundo homem, que é Cristo. O primeiro homem é Adão, o segundo homem é Cristo, que desfez na segunda árvore, que é o madeiro, que é o Calvário, que é a cruz. Então nós lemos isso em 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Adão, ele trouxe a morte através da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus, na pessoa de Cristo, ele traz a salvação através da segunda árvore da vida, que é a cruz do Calvário. Então, por um homem entrou a morte e o pecado, e por um homem veio a vivificação, que é em Cristo Jesus. Então, devemos evitar o quê? Devemos evitar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Devemos evitar essa árvore que nada mais simboliza do que a nossa cobiça de querer fazer escolhas fora da vontade e da palavra de Deus. Foi isso que houve com Eva. A serpente a tentou, mas quem pecou não foi a serpente. Quem pecou foi Eva. A Eva mentiu, tentou, mas quem pecou foi Eva. Então devemos evitar cair nessa cobiça. Olhem para Gênesis 3, 24. Essa árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com elas? A verdade é que a árvore da vida ainda existe. No momento algum na Bíblia você fala que ela foi destruída, né? Nem a da vida e nem a do conhecimento do bem e do mal. Tá? Olha o que fala Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui quando fala que Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada. Essa espada inflamada significa uma espada em chamas ou uma espada de chamas. E não é uma espada que estava na mão do anjo, era uma espada. Era uma espada sem ninguém segurando ela. Era uma espada que estava guardando o caminho, uma espada de chamas ou em chamas, que guardava o caminho. E a Bíblia fala que essa espada andava ao redor. Então, veja bem, ela não era carregada, ela andava. Agora, se ela tinha pernas, se ela flutuava, eu não sei, não vem ao caso. Mas a Bíblia fala que era uma espada que andava ao redor, uma espada inflamada. Então, essa árvore não foi destruída, ela foi escondida e ela foi guardada. Por que ela foi escondida e guardada? Como nós lemos, para que o homem não tomasse também da árvore da vida no seu agora estado caído e viesse a viver eternamente naquele estado. Então ela não foi, ela foi guardada e nós não temos acesso a ela por enquanto. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também não foi destruída, mas ela não foi escondida. Nós não temos acesso à árvore da vida. Ela foi guardada e escondida. Mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele não fala se ela foi guardada, não foi guardada. Ela não foi escondida, não está protegida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, repetindo o que eu acabei de falar, são as oportunidades que nós temos de fazermos escolhas à rebelia da vontade de Deus. Sempre que você é deparado com uma oportunidade, uma ocasião de fazer uma escolha que contraria a palavra de Deus, seja lá o que for, ali nós estamos encarando frente a frente, cara a cara, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque você e eu sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que Deus quer isso, mas nós queremos aquilo. Então, eu não tenho acesso à árvore da vida, por enquanto, mas nós temos constantemente, diariamente, no nosso dia a dia, nós temos acesso ao bem e ao mal. Nós temos uma consciência que Deus nos deu, até o homem perdido tem uma consciência,
Mas nós que somos salvos temos uma consciência que foi regenerada, vivificada. Então nós conhecemos, nós sabemos. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi escondida, não foi tirado do nosso acesso. Muito pelo contrário, nós somos tentados e desafiados diariamente a dizermos não para a serpente. Não, serpente, eu não vou fazer isso porque Deus não quer que eu faça isso. Isso não agrada a Deus. O caminho de Deus é por aqui. Eva não fez isso. A serpente veio, mentiu para ela e falou, não, Deus está enganando. Deus sabe que o dia que você comer dessa árvore, os seus olhos estarão abertos e você será semelhante a Deus. E Eva caiu na história da serpente. E toda vez que nós somos tentados, a velha serpente, ela vem e fica, ó, não, isso é besteira, isso é bobagem. Isso é para antigamente. Os dias de hoje, está todo mundo fazendo. O pastor não sabe de nada. Essa é a pior acusação, o pastor não sabe de nada, que absurdo. Todo mundo sabe que o pastor sabe de tudo. É inerente ao cargo. Enfim, então o que acontece é justamente isso. A árvore do conhecimento do bem e do mal está muito viva e ativa e nós encaramos ela todo dia. De várias formas, de várias maneiras. Podemos repetir o erro de Adão e Eva e dar ouvidos à serpente e desobedecer a Deus. Mas voltando para a árvore da vida. Apocalipse 2,7 diz assim, Apocalipse, final da Bíblia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem. Apocalipse capítulo 2 e 3, nós sabemos que são as 7 cartas para 7 igrejas. Então, para uma das igrejas, Jesus falou aqui, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Então, a árvore da vida, a gente sabe que não foi destruída. Mas haverá oportunidade da gente comer. O que está dizendo? Deus está mandando uma carta para uma das igrejas e dizendo, ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida. E ainda fala onde é que ela está. Que está no meio do paraíso de Deus. Onde está a árvore da vida? No meio do paraíso de Deus. Ela está lá. E um dia vamos comer dela. Está disponível, estará disponível. A grande pergunta é, onde é esse paraíso de Deus? Que bom que você pergunta, olha em Apocalipse 22 e o versículo 1. Apocalipse 22, nós já temos aqui a terra antiga já se desfez, estamos no contexto de novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e diz assim o versículo 1 de Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 2. E no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava, adivinha, a árvore da vida. Olha ela aqui aparecendo de novo. A árvore da vida está no meio de uma praça, e de um lado e de outro do rio, ela ocupa um lado e de outro. Terminando. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então aqui, é interessante notar que lá em Gênesis 2,9 fala que a árvore da vida, a mesma árvore da vida, estava onde? Vamos lá ver. Gênesis 2,9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida, em Gênesis 2,9, estava no meio. Estava no meio do jardim. A mesma árvore da vida se encontra agora na Nova Jerusalém, no meio de uma praça, de frente ao trono. E essa mesma árvore da vida está no meio da praça. Então note como Deus sempre colocou a árvore da vida no meio, no centro. Coisa mais importante. Tá? Então, essa árvore da vida, a mesma de Gênesis 2,9, é a mesma que a gente lê em Apocalipse 22. E ela está também no meio.
Agora, algumas características interessantes dessa árvore da vida. Número 1, está no meio da praça, assim como estava no meio do jardim. E aqui é interessante, ela está nos dois lados do rio. Quero que você imagine aqui, tente imaginar a cena na sua mente. O rio flui no meio dela. Fala que tem um rio e a árvore está localizada nos dois lados do rio. Não são duas árvores, é uma árvore e ela está localizada em um e no outro lado do rio. A única figura que faz sentido é uma árvore tão grande e tem esse rio também grande que flui entre ou no meio da árvore. Não são dois troncos, é uma árvore. Eu lembro anos atrás, a Michelle está aqui, não vai deixar eu mentir muito. Estávamos no estado da Califórnia, tem um parque lá que tem as árvores gigantes. Tá? São árvores que têm a circunferência praticamente aqui da igreja, coisa enorme. E tem uma árvore que eles fizeram um túnel e você dirige com o carro. Você entra de um lado e sai do outro. E é uma árvore só. Tá? Então, é uma árvore e fizeram um túnel dentro da árvore e você atravessa no meio da árvore. A árvore está viva, está com folha, está com tudo. Tá? Então, essa cena que eu imagino aqui é uma árvore e tem um rio, só que uma outra coisa, passava um carro de cada vez, tá? Não era duas pistas, era uma só. Aqui é um rio, e esse rio flui entre a árvore da vida, está nos dois lados. Essa árvore, que é ímpar, eu não penso árvore assim, eu penso árvore que dá manga, ou árvore que dá banana, ou árvore que dá alguma coisa. Esta aqui é uma árvore que dá 12 frutos diferentes. A mesma árvore dá 12 frutos. Eu queria uma árvore dessas. Não? Uma só árvore dá manga, melancia, abacaxi, banana, era tudo. Tá? 12 frutos. E esses frutos, que são todos diferentes do outro, estão em época todo mês. Olha o que eu falar aqui. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Eu tenho lá em casa uma mangueira abençoada. Época de manga é manga que não acaba mais. Uma manga deliciosa, suculenta, maravilhosa. Tanta manga que a gente traz aqui e dá, porque é muita manga. Mas só dá entre novembro e finalzinho de janeiro. Pronto. O resto do ano não dá nada. Eu tenho um pé de jambo, que o Vitor fez amizade com ele. Ele só dá fruto. Eu não sei quando é a época de jambo, mas só dá na época dele. Aqui não, aqui é uma árvore que dá 12 tipos de fruto diferentes. Agora aqui não explica, não deixa claro. Se dá cada fruto uma vez por mês, são 12 frutos. Aqui pode ser que todo mês ele dá um fruto diferente, ou pode ser que todo mês dá os 12 frutos. Realmente não dá para saber do texto. Fala o seguinte, quando chegar no céu, tá, lá em Jerusalém, vou vocês que forem, tá bom? Aí a gente tira as dúvidas, tá bom? E porque não for, eu mando recado, de alguma forma. Tá bom? Mas não é só aí que acaba, continua. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu vejo que no novo céu e nova terra vai ter nações. Tá? E vai ser para a saúde das nações. É por isso que Adão e Eva e os seus descendentes, se tivessem a árvore da vida, essa árvore, eles iam ter saúde eternamente. Se comesse as folhas, nem ficava doente. Tá? Inclusive, a palavra usada aqui para a saúde, essa frase para a saúde, é uma palavra terapeia, de onde vem terapia. Então, as folhas eram para terapia, era para o tratamento das nações. Então não vai ter doença, não vai ter nada disso e vai ser para terapia, é o que fala aqui. Então a gente volta lá para Gênesis 3:23, onde Deus fala: eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Agora a gente sabe de onde vem essa viva eternamente. É da terapia, é da saúde que as folhas da árvore da vida
daria ao homem. Então nós temos a árvore da vida que está no meio do jardim, de Gênesis 2:9, e nós temos a mesma árvore da vida que está no meio da praça de Apocalipse 22 e versículo 2. E nós devemos ter a árvore da vida assim como está no meio do jardim, assim como estará no meio da Nova Jerusalém. A árvore da vida deve ser parte central, foco principal das nossas vidas. E essa árvore da vida, hoje para a gente, ela é representada por uma cruz de Cristo. Ela nos dá vida. Hoje nós não temos acesso físico à árvore da vida, mas nós temos acesso à cruz, nós temos acesso a Cristo, nós temos acesso à salvação, que é a segunda árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que sempre está disponível e acessível. Nós devemos fugir e resistir e não usar as oportunidades e ocasiões para fazer o mal, para não seguir o caminho de Adão e Eva, que trouxeram a queda do homem através de uma árvore.